Levanta, amor. Temos uma coisa para te entregar. Muito importante. É um presente. Uma forma de gratidão por todos esses 10 anos. Você sabe como que você é importante para mim. O quanto a gente já lutou junto nesses 10 anos, né? E é isso. Para mim é seu presente de 10 anos. Entendeu? Você sabe que eu dou os presentes, você sabe como que eu dou os presentes. Né? Entendeu? Segundo as intenções. Agora vai ter que fazer a carteira de habilitação. Você não tem ideia quanto que só fica escondido isso de você.